do Senhor, nós costumamos falar sobre comunhão. Hoje nós vamos falar também sobre comunhão. Mas, em decorrência da circunstância de termos um batismo hoje, de termos tido esse privilégio, esse momento, e nós temos aqui novos irmãos na fé, membros da nossa igreja. Logo mais no momento da ceia nós vamos apresentar e ter esse momento especial. Mas eu quero falar de uma parte, um trecho bíblico que está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carrega esse título, é uma carta do apóstolo chamado Paulo. Ele escreveu a uma igreja que vivia em uma cidade chamada Tessalônica. Essa cidade, a atual Salônica, ainda existe, certo? Ela, nessa época, no século I, ou seja, aproximadamente 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos do nosso tempo, vivia uma comunidade de cristãos que estavam dando seus primeiros passos na fé. Irmãos, vocês acham que os primeiros passos da fé são difíceis? Sim ou não? Amém. Sim, são. Participem. Mas e os passos lá pelo meio da fé são difíceis também? São. E no final da nossa carreira, quando a gente está acabando o bom combate, é tudo fácil? Existe algum momento de maravilha serena? O cristão é chamado para uma guerra. E uma guerra onde ele é seu principal adversário. Nós somos chamados para lutar contra nós mesmos. As piores e mais terríveis artimanhas satânicas acontecem sempre de dentro para fora. Nós costumamos pensar que o perigo da sua fé está em alguém externo que tenta lhe influenciar. Não, está na vulnerabilidade do seu coração. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava se despedindo dos cristãos em Éfeso. Aguarda aí, eu vou ler o texto daqui a pouco. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4. Mas o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo, no seu ministério lá descrito em Atos, ele tem um momento que vai se despedir dos presbíteros, ou seja, os líderes de Éfeso. O apóstolo Paulo informa eles de um ataque que com certeza aconteceria. E poucos presbíteros ali, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta também, a de Tessalônica, disse assim: entre vocês se levantarão os que distorcerão a palavra para conseguirem seguidores. Estejam atentos sobre isso. Então, é sempre bom meditar na nossa fé no nível mais íntimo. Esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando de coisas que acontecem lá dentro do seu coração. Depois ele fala de coisas que podem acontecer ao seu redor. E depois ele trata de como sua vida pode proceder lá externamente na sociedade, no meio social. O capítulo 4, antes de eu fazer a leitura, aqui vai ser até o verso 11, você tem esses três grandes blocos. O apóstolo falando a uma igreja que não é tão experiente, nós vamos entender isso mais claramente. Crentes novos, muitos haviam aqui. Uma igreja iniciante. E ele fala de um grande problema que é a imoralidade. Também ele fala de algo muito difícil que é a fraternidade. O nosso ato de viver em comunhão, na verdade, o nosso mandado do Senhor, de viver como cristãos em comunhão. E também fala do nosso proceder na sociedade, onde nós estamos servindo como um grande outdoor
da fé, um grande promotor do caráter de Cristo. É desafiador e nós vamos fazer a leitura e entender o que esse texto significa e como você deve aplicar ele na sua vida. Vamos ler a partir do capítulo 4, verso 1, e eu convido a igreja a ficar de pé só durante a leitura, como um ato simbólico de plena reverência à palavra do Senhor, que é muito mais do que um escrito comum, aqui é a palavra de Deus. E assim, nós encontramos, a partir do verso 1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Senhor, abre o nosso entendimento. Não mera capacidade intelectual de entender gramática, linguística ou qualquer detalhe histórico, geográfico desse texto, mas de entendermos profundamente a Tua vontade para a nossa vida através disso como ferramenta, Senhor, para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa vida. É esse o nosso clamor esta noite, em nome de Jesus. Podem sentar. Hoje eu vou precisar de beber muita água, porque no momento do batismo era ao ar livre e não tinha microfone. Primeiro grande ponto de preocupação do apóstolo Paulo a falar de coisas que você deve aplicar à sua vida. Deixe-me ser bem claro com vocês. Quando alguém chega para você com uma ordem, qual é a sua primeira reação? Pelo menos qual deveria ser a sua primeira reação justa? Vocês sabem que ordem depende muito de quem está dando ela, né? Estou certo? Quando você recebe uma ordem de uma autoridade que tem o poder de fogo, é bom, é maravilhoso obedecer? Rapaz, já ouviram aquele ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem? Mas vem logo, manda quem pode. É claro que eu estou dando exemplos para os irmãos entenderem. A primeira coisa que o apóstolo fala ao tratar da vida de alguém que está interessado num grande alvo, agradar a Deus. Você que se batizou hoje, e você, irmão na fé mais antigo, e você, irmão muito experimentado na fé, é um objetivo justo viver de modo a agradar a Deus? Esse não é o nosso principal objetivo de vida enquanto aguardamos a chegada do Senhor Jesus? Paulo começa a dizer assim, e você vê no versículo 1 do capítulo: quanto ao mais, Paulo estava dando muitas instruções.
Nesse bloco, ele vai aplicar de forma rápida grandes princípios fundamentais que não podem faltar na sua vida. Faltando, você desagrada a Deus com sua vida. E ele diz logo assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. É por isso que eu digo que isso aqui é um resumo. É como se fosse a principal pauta de pensamento e pregação para crentes. É o que é que você deve fazer com sua vida. Então, agradar a Deus é algo estritamente necessário. Aí Paulo começa assim, eu vou repetir para vocês assim brevemente os grandes princípios de como viver uma vida que agrada a Deus. Só que antes dele entrar no assunto, olha a introdução que ele faz. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos. Veja a ênfase. Eu clamo. Exortação é uma grande motivação de correção e ânimo a vocês no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, o que eu estou dizendo aqui não é de mim mesmo. Eu estou exortando a vocês no Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui, eu clamo a vocês que entendam que o que eu estou falando não é uma coisa que eu vi de alguém que é sábio, é do Deus que é dono da sua vida. Aí ele continua dizendo, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Então, peraí. Antes de entrar no assunto, o apóstolo Paulo já está assegurando aqui nós temos passos em como usar a vida de forma que agrade a Deus. Ele não está dando meros conselhos, ele está falando da parte do Senhor. E ele está falando que, de fato, mesmo que você já esteja aplicando muitas coisas belíssimas cristãs na vida de você, na sua vida, você jamais deve estacionar. Paulo está dizendo, eu clamo que vocês cresçam nisso. Então, meus amados novos batizados, vocês são chamados para uma vida que a partir de agora nunca vai parar de crescer na fé. Aí ele continua dizendo, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que maravilha, que sabedoria. Aqui não é o apóstolo Paulo exatamente. O apóstolo Paulo é o canal, é o escritor. Ele conhecia esse povo, mas aqui é uma inspiração do Espírito. Nós não falamos, não é interesse meu chegar aqui nesse púlpito jamais e falar coisas da minha cabeça. Coisas que são boas para você conquistar a sua casa própria, ser bem-sucedido financeiramente, embora um bom cristão que aplique princípios da vida, na vida da Bíblia, você vai ter maiores possibilidades de ser bom empreendedor, sábio negociante, sábio trabalhador para alguém. Você será sábio em todas as áreas. Mas de fato, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês conhecem, eu nem precisava falar. Vocês já sabem qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E a vontade de Deus é santidade. Essa palavra, meus irmãos, ela nos acompanha desde o primeiro dia de vida como cristão até a eternidade. Nós somos separados por Deus. Você sabe qual é o conceito de igreja? Igreja, no seu conceito, é um grupo de pessoas redimidas e regeneradas por Cristo, chamadas para viver um propósito claro de louvor a Deus. E o conceito, a palavra santidade tem em sua raiz a palavra separados do mundo. Paulo está dizendo aqui um conceito muito profundo que o mundo lá fora não entende. Porque o mundo busca uma identidade de sempre estar na modinha,
sempre parecer com todo mundo. Olha as crises existenciais de adolescentes, se sempre, geralmente não tem a ver com isso. Falta de identidade, muitas vezes. Olha, muitas vezes o sofrimento na vida, quando você está se sentindo que não se encaixa nos grandes grupos. Você não se encaixa. Qual é a moda de rede social? Não é aquela palavrinha? Trend. Trend é uma palavra inglesa que significa tendência. Literalmente moda. E nós gostamos de estarmos identificados com a maioria. É porque essa sensação nos faz sentir seguros em um grande grupo. O cristão não é chamado para ser assim. O cristão não é chamado para buscar segurança num grande grupo, porque Cristo já foi claro, a salvação é para poucos. Lembra o que ele disse? Portinha estreita, e poucos passarão por ela. A porta que conduz à salvação. Mas largo é o caminho, larga é a porta dos que vão seguir para a perdição. Se você, meu amado, é alguém que se preocupa muito em estar sempre em voga com todo mundo, com um grande grupo, vai ter problema. E qual é a primeira problemática que o apóstolo, que o Senhor nos chama para viver, é a santificação moral. Ele vai logo no mais problemático, a área sexual. É a área dos impulsos, é a área que as pessoas se aprisionam de uma forma muito severa. E as pessoas chamam prisões de suas próprias identidades, muitas vezes. Aí o apóstolo Paulo dá exortações muito fortes aqui, quando ele continua no verso 3, com a grande e mais pesada e central frase: a vontade de Deus. Verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E a próxima palavra: abstenham-se da imoralidade sexual. Ei, cristão, a imoralidade sexual é algo muito perverso, porque também é algo muito sagaz, é algo muito sutil. Olha como casamentos são destruídos com imoralidade sexual. Se não é, às vezes, irmãos, entendam, tem situações nesse mundo que são tão simples, tão fáceis da gente se enredar e coisa perigosa. Sabe aquelas carinhas das redes sociais? Aí aquela mulher que não é a sua esposa posta uma foto e você coloca uma carinha lá com 2 coraçõezinhos nos olhos. Que tipo de mensagem é aquela? Eu estou citando um único exemplo para os irmãos verem como isso é tão sutil na nossa sociedade e é tão comum, tão trivial, tão normal, tão normatizado. As nossas plataformas, muitas vezes, são pornografias puras. Cristão, seja sábio onde você pisa, o que você olha, como você se envolve com as coisas do mundo. E não tem essa de opção, não. Paulo disse, vocês sabem já os mandamentos de Deus. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando pela autoridade do Senhor. Abstenham-se da imoralidade sexual. Abster-se é separar-se, aniquilar na sua vida, lutar com toda força. O Senhor Jesus, por exemplo, deu meios. Ele ia ensinando lá nos evangelhos, ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Aí tem gente que diz que, rapaz, esse negócio de inferno não é uma coisa muito importante, porque eu não vejo Jesus falando de inferno, eu vejo Jesus falando de amor. E Jesus diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. É melhor viver essa vida sem o olho do que entrar no inferno com os dois. Se tua mão direita te faz pecar, arranca, joga fora. É melhor viver sem uma mão e entrar na eternidade do que entrar com as duas no inferno. Pecado, meus irmãos, leva ao inferno. O nosso Deus é um Deus gracioso.
é um Deus maravilhoso, é um Deus que pagou pelos seus pecados, mas não deem autoridade para o mal se enraizar na sua vida. É tão triste ver tantos jovens hoje enredados em tendências de moda. Ah, mas eu estou só treinando. Não existe roupa decente para treinar. Quem disse que existe? Que não existe? Isso é o que o mundo quer que você pense. Ah, mas eu estou na praia. Não existe como tomar banho de praia sem um biquíni fio dental. Quem disse essa regra? Assinado Satanás, não é isso? Ah, pastor, de repente está falando de roupa, de coisas assim. Sim, a Bíblia fala. Irmãos, não entendam imoralidade sexual como algo, o último efeito. Existem mulheres que vivem uma vida fazendo o seu próprio corpo um grande cardápio. E lá no fundo do coração, muito se agrada e se alimenta das reações que ao mostrar esse cardápio. Eu estou falando mulheres só não, viu? Desculpa, um lapso. Mulheres e homens que fazem do objetivo da sua vida ter um corpo esculpido. É bom para a saúde e treinar. Tenham sabedoria em tudo que fazemos. Não em algumas áreas, em tudo que fazemos. Relacionamentos. Paulo diz assim, meus irmãos. A vontade de Deus é que vocês sejam santos, ou seja, separados do mundo. Aí está aquela adolescente namorando com um não crente, ou querendo namorar com um não crente, e buscando uma vida de intimidade em oração, para buscar profundamente no Senhor, se aquele relacionamento é da vontade de Deus. Tendo um verso bem claro na Bíblia, o que é que tem a ver a luz com as trevas? Eu não estou falando, irmãos, a própria Bíblia mostra relacionamentos mistos, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro escrevendo lá, dizendo a mulher cristã que tem um marido não crente deve ser sábia, deve conquistar o marido pelo bom procedimento dela, até mesmo sem palavras, sem aquele ministério da importunação, mas com o ministério do testemunho vivo e puro. Uma mulher decente, cuja beleza não está no exterior apenas, não que seja errado ser linda, bela, se enfeitar de forma decente, não é pecado, é maravilhoso isso. Mas, em 1 Coríntios, capítulo 7, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, se você se converteu, você tinha um relacionamento conjugal, um matrimônio que o seu marido não quer Cristo, mas também não discorda, não tenta lhe proibir de ser cristã. Aí o apóstolo Paulo diz assim, não se divorcie. Mas quer falar a verdade? Antes de assinar aquele bendito papel, você tem como saber se o cara é crente ou não. Você tem como saber se ela é crente ou não. E busque isso. É a vontade de Deus. É o que Ele quer para a sua vida. Isso é um ensino bíblico claro. Agora eu só quero finalizar esse grande ponto com o que Paulo fala. A imoralidade sexual é algo que nunca afeta só você. Nós temos, por exemplo, a geração mais viciada em pornografia da história da humanidade. E, na verdade, existe uma pesquisa que mostra que a média de idade que meninos têm o seu primeiro contato com pornografia é entre os 6 aos 8 anos de idade. O maior campo missionário da pornografia está nas escolas. Você, mãe, pai, de um filhinho, menino de 6 anos de idade, você sabia que essa idade é a faixa etária do primeiro contato com a pornografia? Sabia? É triste, né? Impactante. Eu tenho um filhinho de 4 anos de idade. Eu olho para esse mundo, desejo profundamente uma vida impactada pela pureza para eles. Mas olho o mundo e vejo a sedução do inimigo em todo lugar. Meus irmãos, alguém pode dizer assim, pornografia, a única vantagem, eu já vi gente dizendo isso, existe vantagem em pornografia, como se existisse. A única vantagem é que você só prejudica a você mesmo, não ilusão. O pecado, o pecado da imoralidade sexual é sempre um ataque contra o outro.
porque existem escravos e uma miríade de vidas destruídas para a produção de conteúdo pornográfico. E você que consome é o grande sustentador. A vontade do Senhor para a sua vida é que você aniquile, abstenha-se. Não tem como ser cristão sem lidar com isso. Cuidado com essa frase que eu disse. Isso vai ser claro. Eu não estou dizendo que é impossível um cristão cair nessas ciladas. É muito fácil e possível. O que eu estou dizendo é que é impossível ser cristão sem se preocupar com isso, sem lidar com isso na sua vida. Mas o que é mais aterrorizante é que quando Paulo vai falar sobre isso, ele diz assim, cuidado. Cuidado porque esse tipo de pecado, sabe quem é o vingador dessas coisas? Não sou eu não. Paulo está aqui escrevendo a um povo que estava lá na outra cidade. Paulo está escrevendo de Corinto, para um povo que estava em Tessalônica. Paulo tem como vigiar a vida de pureza sexual desse povo? Tem. Eu, pastor dessa igreja, tenho como vigiar o tipo de site que você navega na sua casa? Quem é o vingador? Aí Paulo escreve assim, ó. Verso 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Agora vamos para o segundo bloco, problemático na nossa vida, o nosso amor fraternal. Eu até quero chegar até o terceiro ponto. A gente deixa isso então para o próximo sermão por causa do horário, mas vamos então ficar com esses dois. A santidade na vida moral e agora, olha o que Paulo disse, aí ele meio que continua no mesmo assunto, que é como viver uma vida que agrada a Deus. Mas agora ele está mudando a nuance desse assunto. Vamos se concentrar agora no amor fraternal. Agora ele está tirando o mundo aqui de fora. Ele está falando dos relacionamentos na igreja. Ele diz assim, quanto ao amor fraternal, não precisa escrever. É engraçado. Carta de assunto resumido, que o apóstolo Paulo já tinha ensinado sobre o assunto. Ele diz, eu não preciso escrever, mas ainda assim é tão importante, tão necessário, que ele dá uma sumarizada, ele retoma o assunto. Ele diz assim, quanto ao amor fraternal não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo, ele está dando um resumão assim, irmãos, olha, eu não preciso me delongar muito sobre o amor fraternal. Eu sei que vocês já receberam instruções suficientes. E eu sei que vocês são um exemplo de amor. É interessante que é uma raridade, viu, irmãos? Termos esse tipo de situação. Mas aqui Paulo está dizendo, eu sei que vocês, da Macedônia aí, era a região dessa cidade. Vocês têm essa fama de cuidarem uns dos outros, de amar uns aos outros. Contudo, conjunção adversativa. Embora tenha uma aparência de um argumento aqui, mas o que vem depois tem que ser adicionado ali. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Perceberam o crescimento? Crescimento. Paulo está dizendo, eu sei que vocês são exemplo de amor, mas eu insisto que vocês não descuidem, não baixa a guarda, não baixa a guarda, zelem pelo amor fraternal. Aí, aqui ele não se delongou para o assunto, mas em muitos outros textos bíblicos, nós temos muitos detalhes sobre o amor fraternal que eu quero trazer para os irmãos, porque hoje é culto de ceia e há uma centralidade no símbolo da ceia em relação ao amor, pelo fato de, por exemplo, a ceia ser uma grande ilustração que nós fazemos parte, nós temos parte em um único corpo, embora sejamos muitos membros. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Escrevendo aos Coríntios, ele fala que a igreja é como o nosso corpo. Tem diferentes membros, mas todos funcionando como um único corpo central, para a glória de Deus. Aí Paulo diz aqui, eu sei que vocês são exemplo de amor, mas deixa eu dizer uma coisa, eu insisto
que vocês não parem, cresçam nisso. Vamos definir bem o que é o amor. Vocês lembram quando falamos sobre o amor baseado nas cartas de João? E que vimos lá na terceira carta, que ele fala que o amor tem que ser em amor e em verdade. Amor está dissociado da verdade? Sim ou não? Muita gente respondeu sim. Isso é um teste, para ver se todo mundo ainda não, se não tem gente dormindo. Amor está desassociado da verdade, sim ou não? Não. Amor está centralizado na pura verdade. O que é um amor falso? O amor falso é aquele tipo de conjunto de pessoas que acha que amar um ao outro é sempre agradar um ao outro. É evitar as coisas que podem perturbar. Infelizmente, não existe isso. Não existe amor que não perturba. Vou fazer uma pergunta simples e responder baseada na nossa vivência social. Ao longo de sua vida, quem foi uma das pessoas que talvez mais gritou com você? Sua mãe se encaixa nessa descrição? Segunda pergunta. Quem você talvez apontaria? Não todos aqui, existem as exceções, mas de forma geral. Se você chega para alguém e pergunta, me diga alguém que você acha que talvez mais te amou na tua vida. Você acha que a palavra mãe estaria distante disso? Então, aquele que ama, corrige. Aquele que ama é centralizado na verdade, não mente. Mentira é algo muito destrutivo. A mentira. Mesmo que ela seja parcial, mesmo que ela não seja tão grandiosa. Mas Paulo está aqui dizendo, insisto com vocês, que tenham crescimento na área do amor fraternal. Porque, meus irmãos, Paulo era muito acostumado a lidar com problemas na igreja. Vou dar um exemplo a você. Paulo estava em Corinto nesse tempo. Sabe qual é? Quando ele escreveu para Tessalônica, ele estava vivendo em Corinto. Sabe qual é uma das grandes marcas da igreja em Corinto? Facciosidade. É lá, na carta que Paulo escreve ao Corinto, dizendo assim, a família de Cloe me disse que há facções entre vocês. E como é que funciona a facção? Distinguam facção de níveis de intimidade. Numa igreja, por exemplo, como essa, desse tamanho, existirão muitos grupos de maior intimidade. Alguém que conhece em maior nível alguma outra pessoa e costuma conviver mais tempo com alguma outra pessoa. É impossível todo mundo em uma igreja ter o mesmo nível de intimidade. Mas o que é facção? Facção é quem causa dano. São grupos que, quando se unem, eles estão armados contra outros. Eles estão crescendo em dissimulação, em destruição. Eles estão em busca de trazer para perto quem possa transformar a mente e dar descrições sobre outras pessoas. Olha só, o Senhor Jesus ensinando como se deve viver em igreja, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele diz assim, você está convicto que alguém pecou contra você? Vá diretamente a ele e a sós mostre-lhe o erro. Resolvida a questão, você ganhou seu irmão. Ali, meus irmãos, nós consideramos que enterra-se. Mas e quando a gente não consegue fazer isso? Aí a Bíblia diz assim, não insista. Não. A Bíblia diz assim, insista. Vá, chame 2 ou 3 e trate. Se ouvir, ou seja, se você conseguir mostrar o erro e
trazer o entendimento, o que é que a Bíblia diz? Vocês ganharam seu irmão. E aí a Bíblia diz assim, que quem desvia alguém do caminho da perdição, encobriu uma multidão de pecados. Agora, meus irmãos, e quando não há solução? O caso é levado à igreja, ainda há solução. Mas tem algo muito interessante na Bíblia, quando o apóstolo está escrevendo a Tito, abram comigo Tito capítulo 3, e vocês entendam a importância da paz, do amor, da harmonia de uma igreja, quão é importante isso e nós precisamos sempre crescer nisso. Existem muitas vezes situações onde você está lidando com facciosos, que é o que a pessoa que ela tem a intenção de destruir laços entre pessoas. E aí o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 9, Tito, no capítulo 3, verso 9. Ele fala de controvérsias, teimas, situações. Ele diz para Tito evitar, mas a coisa muda no verso 10, quando ele dá uma instrução que parece ser muito forte, mas ela é uma ferramenta muitas vezes necessária. Ela diz assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Está isso na sua Bíblia ou não? Você entende a seriedade desse assunto? Agora, cuidado, meus irmãos. Sempre, absolutamente sempre, há espaço para contrição, regeneração, transformação. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ensinando a disciplina, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5, nós não vamos ler o texto, mas eu vou mencionar porque são longos textos. Ele diz o seguinte: olhe, vocês têm situações em que vocês deveriam se reunir como igreja e tratar, porque senão isso vai ser uma contaminação. Só que quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele menciona a mesma, talvez a mesma situação de disciplina, dizendo assim: ei, vocês, cuidado para não causarem tristeza sobre tristeza. O que um grande grupo já decidiu, agora estou com vocês em espírito, perdoo. Se há alguma coisa a ser perdoada, Paulo adiciona, e diz assim: restaure, traga. Para quê? Ele diz assim: para que vocês não deem licença a Satanás. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor fraternal é tão delicado? Porque muitas vezes nós precisamos chegar com a verdade plena, clara às pessoas, e isso nem sempre agrada, mas podemos cair lá num outro extremo severo, que é colocar no coração uma rivalidade, uma vontade de não querer mais a pessoa dentro da sua vida, dentro do seu coração. E você achar que já fez sua parte, de pouco importa o resto, e o resto da história. Não, o amor fraternal de uma igreja é algo muito forte, é algo que cobre pecados, transforma situações. No fim das contas, chegando à conclusão, a maior e mais impressionante, maravilhosa e tamanha em presente do Senhor sobre nossa vida, nessas instruções, é como lidar conosco e com o próximo. Vocês lembram que o que Paulo está aqui é dando detalhes de como resumir aquele grande mandamento do amor? Certa vez chega alguém e pergunta ao Senhor Jesus o seguinte: como é que se resume a lei? Aí Jesus diz assim:
Amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo entendimento, de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. Irmãos, resumindo para aqueles novos batizados, primeiros passos na fé principalmente, vocês sempre vão estar preocupados com isso na sua vida. O seu interior, lutando contra o seu pior inimigo, que é você, zelando pela sua santidade moral, se arrependendo de pecados profundos que dizem respeito só contigo, lá no íntimo do teu coração. E ao mesmo tempo e o tempo todo se preocupando com um amor que vai além da fronteira da sua própria alma e impacta a vida daquele irmão que caminha na fé contigo. Sempre. Não é interessante como essa carta são sugestões rápidas, mas bem profundas sobre o amor a Deus, nossa relação com Ele. A nossa moralidade destrói a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso irmão. Ah, eu não tenho problema com ninguém. Pensa aquela pessoa que pensa assim, eu sou sempre muito simpático, ninguém tem nenhuma queixa sobre mim. Qual é a grande palavra da mensagem essa noite para você? Eu insisto que vocês cresçam em amor. Não existe um ponto de amor e comunhão cristã onde estamos estagnados. Nós sempre somos chamados ao crescimento em intimidade com Deus e em intimidade sadia com os nossos irmãos.